Olá, eu sou a Cláudia Mola. E eu sou a Neia. Seja muito bem-vindo aqui nesse conteúdo gratuito do Biomagnetismo para Todos. Se você chegou até aqui é porque você tem algumas curiosidades a respeito dessa palavra biomagnetismo, né? O que é, afinal de contas, o biomagnetismo? Nada mais é do que uma terapia alternativa complementar que utiliza ímãs em regiões específicas do corpo para fazer com que o corpo busque um equilíbrio físico e emocional. E com isso, conseguimos resultados fantásticos, né, Cláudia? Nossa, a satisfação, a alegria da gente é ver e perceber que o nosso cliente chega até nós com uma determinada queixa, não importa se é físico ou emocional, e depois que aplicamos essa técnica, ele sai da nossa sala muito melhor do que quando chegou. Não tem dinheiro que pague. E como um par de ímãs pode mexer com o seu corpo? Como ele pode trazer esse equilíbrio, essa harmonia? Como que ele trouxe essa satisfação? Como surgiu isso? Toda essa história começou em 1988, talvez um pouquinho antes, quando o Dr. Isaac Duran, um médico infectologista lá do México, fez um curso, um congresso, né, com um físico da NASA, e nesse congresso foi explicado para ele sobre o que pode acontecer no corpo, por exemplo, com os astronautas que saem da órbita e por que eles voltavam com algumas sequelas, vamos dizer assim. Eles ficavam em quarentena e não tinha uma explicação para isso. No congresso, ele conheceu um físico que era da NASA, né? E lá na NASA, eles perceberam que os astronautas, quando voltavam da órbita terrestre, eles tinham que ficar de quarentena, isolados, para que os médicos pudessem avaliar o corpo deles, porque eles achavam que eles traziam uma doença de fora. Porque eles voltavam apresentando osteoporose, perda muscular, os membros desalinhados. Então, eles colocaram na responsabilidade desse físico, Richard, para ele descobrir o que é que acontecia. E ele, estudando, percebeu que tinha a ver com o campo magnético. Nós sabemos que a Terra tem um campo magnético e o nosso corpo também tem um campo magnético que interage com a Terra. E isso estava trazendo problemas para o físico dos astronautas. E a partir de então, eles começaram a utilizar o magneto na cápsula onde os astronautas ficam, para que eles possam ter contato com o magnetismo, e eles começaram a voltar para a Terra sem muitas alterações no corpo deles. E então, a partir desse congresso, o Dr. Isaac Góes teve o conhecimento do par biomagnético, positivo e negativo no corpo. E ele voltou para o México e começou então a fazer experiências e testes nos pacientes dele. E percebeu que o ímã negativo serve como um rastreador. E ele foi rastreando, colocando o ímã no corpo das pessoas. E quando ele colocava um ímã em determinado órgão, ele percebeu que a perna desalinha. Isso mostrando que ali tem alguma alteração. Então ele foi colocando o ímã positivo no corpo também. E quando encontravam um local onde fazia ressonância com o ponto negativo, a perna alinhava. E estudando o que estava acontecendo dentro do organismo das pessoas, ele descobriu que o que está acontecendo ali naquele órgão é uma alteração de pH. Onde é colocado o ímã negativo, ele descobriu que tem alcalinidade, aquele órgão está hiperalcalino, está com excesso de negativo. E onde coloca o positivo, aquele órgão está com excesso de positivo, está hiperácido. E colocando o ímã, ele consegue neutralizar o pH. Ele vai empurrando as cargas. Nós sabemos que pela lei universal de cargas, os polos iguais, eles se repelem, a gente não consegue encostar um ímã um no outro. Quem nunca brigou com o ímã em casa, pegar o ímã de geladeira e ficar ali brincando, grudando? E aí a gente percebe que os ímãs iguais a gente não consegue encostar, ele está repelindo. Então o que o Dr. Góes descobriu? Que a gente consegue repelir os excessos de negatividade e acidez
que tem nos órgãos com um par de ímã acima de 1000 Gauss. O ímã ele é medido em Gauss, a potência dele. Então, quando ele tem menos de 1000 Gauss, ele não faz ação nenhuma no corpo. Acima de 1000 Gauss, ele consegue empurrar as cargas. E foi assim que surgiu o biomagnetismo. Como o Dr. Isaac Góes, por ele ser um médico infectologista, ele começou a fazer esses testes, né? Usando positivo e negativo para ver se a perna encurtava ou alongava, se ficava igual, já trazendo até ele pessoas com uma determinada tipo de doença, e por ele ser infectologista, ele sabia que, por exemplo, a diabetes tem a ver com baço pâncreas, problema no estômago, H. pylori, provavelmente tem a ver com a parte do estômago, e ele foi montando protocolos. Foi fazendo testes. Então nós temos assim protocolos incríveis para tratar a parte física e emocional. E é isso que nós queremos mostrar para você. E o Dr. Góes também percebeu que onde está hiperácido, ali ficam alojados os vírus e os fungos. E onde está hiperalcalino, ficam alojadas as bactérias e os parasitas. Esses micro-organismos, eles precisam do pH alterado para sobreviver. E quando neutraliza o pH, consegue resultados fantásticos. Sim, e ele precisa de uma ação de uma bactéria. As associações. Então, sempre associando um vírus com uma bactéria com um fungo, um parasita, é que vem esse desequilíbrio e que traz as queixas que as pessoas vêm até a nós. Começa a ter os sintomas. Os sintomas tanto físico quanto emocional. E essa é a grande ferramenta que nós estamos trazendo para você poder atender a sua família, os seus filhos, os seus amados. E com o tempo eu tenho certeza que você vai se apaixonar e vai virar até uma fonte de renda. Você vai poder trabalhar com outras pessoas fora da sua família. Isso é uma satisfação incrível, né, Néia? Qualquer pessoa pode aplicar essa terapia. Você não precisa ter um conhecimento anterior sobre o corpo humano para conseguir aplicar. Você consegue mesmo sendo leigo, mesmo você sendo uma pessoa da área de exatas, que nunca estudou o corpo humano, ou uma pessoa que não tem estudo nenhum mesmo, você consegue colocar em prática essa terapia. Durante todos esses anos, eu tenho obtido resultados incríveis. Pessoas que vieram com as mais diversas queixas. E é muito satisfatório você ver uma pessoa entrar na sua sala cabisbaixo, com dor, com uma queixa, e depois de uma sessão, eles olham para você felizes. Mas o que você fez comigo? Como que esse ímã agiu? Como é possível isso? E fazer o bem faz bem. E é isso que a gente quer passar para você. É uma técnica onde você possa trabalhar com as pessoas independente da queixa e obter ótimos resultados. Eu tenho N casos de depressão, assim como os casos também de cirrose, de insônia, de H. pylori, independente, né, Néia? Vários casos, a satisfação, a gente quer levar isso para você. Eu também já atendi pessoas com úlcera gástrica, com cistos no ovário, com H. pylori, problemas de pele, bursite, obesidade, e os resultados são fantásticos, né? Umas pessoas melhoram muito, outras melhoram um pouco menos, mas todas percebem um equilíbrio. Nesse episódio, nós vamos falar para você sobre os ímãs. Conta para eles, Néia, como funciona. Na primeira aula, vocês já aprenderam o que é o biomagnetismo, já aprenderam a história do biomagnetismo. E agora eu vou explicar direitinho como é que o ímã funciona dentro do nosso corpo. Segundo a Lei Universal de Cargas, ímãs eles se repelem e se atraem dependendo da polaridade que você está usando. Então, polos iguais do ímã se repelem. A gente tenta encostar um ímã no outro e não consegue, sente que está empurrando. E os polos diferentes se atraem, né? Eles unem ali. Então o Dr. Góes percebeu que colocando o ímã no órgão que está ácido ou alcalino, ele vai empurrar as cargas, vai empurrar o excesso de positivo e o excesso de negativo que está no corpo.
existe uma análise corporal que é feita para detectar onde está ácido e onde está alcalino. Se na análise a gente detecta que o estômago, por exemplo, está com excesso de acidez, ele está com excesso de positivo. Então, sabendo que polos iguais se repelem e eu detectei que está com excesso de positivo, então eu vou pegar o ímã positivo, a mesma carga, e colocar sobre o órgão que está com excesso de positivo. O que vai estar acontecendo aqui? Vai estar empurrando as cargas. Vai ter um outro órgão com excesso de negativo. Vou dar um exemplo aqui do fígado. Essas cargas vão ser empurradas do órgão, vão se encontrar e o pH se torna neutro. É isso que o ímã vai fazer no corpo. Sabendo que lá no vídeo 1, na primeira aula, a gente estudou que o Dr. Góes descobriu que onde está ácido, ali fica vírus e fungos, e onde está alcalino ficam bactérias e parasitas. A partir do momento que a gente neutraliza o pH, o corpo vai ganhar forças para restabelecer e resolver o problema. Então a gente percebe, por exemplo, que uma pessoa que está muito contrariada, ela vai desenvolver esse desequilíbrio no estômago. Ela pode desenvolver H. pylori, uma gastrite, uma úlcera. Então, como a Né explicou sobre esses dois pontos, cada ponto, cada combinação não vai tratar uma coisa, ela pode tratar 2, 3, 4, 5 coisas. Por isso que nós não falamos para o nosso cliente, olha, eu encontrei em você isso ou encontrei aquilo, e sim é um conjunto. E esse conjunto vai trazer o seu equilíbrio e vai dissolver a sua queixa. E é uma delícia você ver a pessoa levantar da sua maca, por exemplo, que uma determinada queixa já não está mais, e ela comentar com outras pessoas. Quais os resultados que você percebeu que teve assim uma grandiosidade? Essa semana mesmo eu recebi a notícia de uma paciente que eu atendi com urticária e que ela não está tendo mais os sintomas. Isso deixa a gente muito feliz mesmo. Lembrando que o ímã, para ele agir no corpo, ele tem que ter mais de 1000 Gauss. E a gente vai te ensinar como é que você vai medir essa gaussagem. Você comprou o ímã e como é que você vai saber se realmente esse ímã tem mais de 1000 Gauss? Tem como medir isso, a gente vai te ensinar agora, tá bom? Às vezes você compra o ímã achando que ele tem 2000 Gauss e ele tem 1000 Gauss, ou ele tem 5000 Gauss e você não sabe. Então, posiciona a régua na mesa e você vai pegar o par de ímã com as polaridades iguais, voltada uma para outra, porque ele vai empurrar. Ele vai empurrar, né? Ó, empurra, você não consegue encostar um no outro. Ou com a polaridade diferente que ele vai puxar. Né? Você sente que ele começa a puxar. Eu vou fazer com a polaridade igual. Então, posiciona um ímã no zero da régua. O outro ímã você vai aproximando ele. Quando você sentir que ele começou a empurrar a carga, é ali a gaussagem, ó. Vai aproximando. Quando chega no 6,5, já começa a perceber que ele está empurrando. Não sei se dá para ver aí no vídeo direitinho, ó. No 5,5 ele já está bem, ó. E aí ele vai. Você vai voltando. No 6 ele já não, ele tá empurrando bem pouquinho. Então esse ímã, ele tem mais ou menos 5.000 Gauss e meio, 6.000 Gauss. Agora eu vou medir esse outro ímã aqui. Vamos ver quanta gaussagem ele tem. Posiciona no zero. A mesma polaridade, voltada uma para outra, e vai aproximando. Quando sentir que ele começa a empurrar, é ali a gaussagem. Então esse ímã aqui, ele tem aproximadamente 2.000 Gauss, 2.000 Gauss e meio. Nós vamos te ensinar como colocar esse ímã no corpo, como montar um protocolo para você poder atender a pessoa, porque nem sempre a queixa que a pessoa chegou até você é uma queixa verdadeira. Não que ela está mentindo, ela está falando para você que ela está com um problema, por exemplo, no estômago. E às vezes o caso é da vesícula, coitado do estômago, sempre levando a culpa, e às vezes a culpa é do estômago, da vesícula, do fígado. Então, através dessa análise, nós conseguimos encontrar qual é a verdadeira causa. E hoje a gente vai aprender como fazer para consultar
as questões do nosso próprio corpo. Como buscar informações do nosso subconsciente, né, Cláudia? O nosso corpo fala com a gente e é isso que nós vamos mostrar agora. Existem alguns testes. Nós vamos te mostrar o tic-tac, que você vai colocar uma mão sobre a outra assim e você vai fazendo sempre perguntas objetivas, diretas. Por exemplo, vamos treinar o nosso cérebro a nos mostrar um que é um sim ou não através do teste muscular. Então, me dê um sim, no meu caso, né, me dê um sim, os 2 dedos ficam exatamente iguais. Me dê um não, os dedos ficam diferentes. Tem o da mão também, mostra da mão, né? Desalinhados. Desalinhados. Né? Você também pode unir as 2 mãos uma à outra. Eu sempre pego a primeira falange aqui e você vai unir, abrir e fechar assim, ó, unindo as mãos. E aí você vai questionar, fazer perguntas para o seu subconsciente, onde a resposta vai ser sim ou vai ser não. Mesmo assim, né, Neia, tem cliente que acha que a gente está manipulando, né? Ai, tá levantando a mão, tá manipulando o dedo. Por isso que nos atendimentos é muito comum nós usarmos a pessoa deitada usando os pés. Porque com os pés não tem como falar, puxou a perna, encolheu a perna, não é, Neia? E aí um desafio aí pra você, faz aí comigo, com a sua mão. Você vai falar, dá-me um sim, pra você saber o que é sim, o que é não pra você. No meu caso, o sim é um desalinhamento dos membros, ó. Parece que fui eu que puxei a mão, né? Mas faz aí que você vai sentir. Dá-me um sim, minha mão desalinha, ó. Dá-me um não. Minha mão não desalinha. Então eu já sei que para o meu organismo o sim é desalinhado e o não é alinhado. Então eu vou fazer outra pergunta aqui. Eu estou conectada comigo mesma? Desalinhou, sim. Eu sou a Neia? Sim. Eu sou a Cláudia? Não desalinhou. Então, você vai perguntar qualquer pergunta que você queira saber sobre o seu próprio organismo, porque tudo que a gente já viveu fica gravado no nosso DNA. E a gente consegue, através desse teste muscular inteligente, que foi descoberto na década de 60, não foi a gente que desenvolveu, e nem o Dr. Góes. O Dr. Góes descobriu isso lá em 88, quando ele foi fazer o congresso. Esse teste muscular foi desenvolvido na década de 60. E é importante também esclarecer para você que o que é um sim, o que é um não meu, pode ser um sim e não da Neia. Então é importante você perguntar para o seu inconsciente o que é um sim, para você identificar se a mão está alinhada ou desalinhada. E o que é um não, é alinhado ou desalinhado. Você tendo essa verdade para você, que no meu caso o sim é junto da Neia, o sim é separado. Você vai seguir o seu raciocínio, aquilo que o seu corpo está respondendo para você, o que é um sim, o que é um não. Então agora nós vamos à parte prática para você entender como funciona isso. O biomagnetismo pode ser aplicado deitado na cama, no sofá ou na maca. Também pode ser feito sentado, né? Uma pessoa de cada lado da cadeira, um apoio ao centro e você fazendo a empunhadura para você poder identificar um que é um sim, um que é um não. Então me dê um sim, os pés ficam alinhados. Isso para mim. Me dê um não, me dê um não, me dê um não. Os pés ficam desalinhados. Para mim, o não é o desalinhado. Lembrando que todas as vezes você deverá fazer o rastreio completo. Baseado nos protocolos e na queixa do cliente, essa cliente está com uma queixa no estômago e nós vamos verificar se é isso que está acontecendo no corpo dela, colocando o ímã preto, como foi falado anteriormente, ele é responsável pelo rastreamento. Então vamos lá, colocamos o ponto preto aqui no estômago e vamos verificar se o pé desalinhou, se essa é a queixa dela. Verificamos aqui que não, o problema não está no ponto do estômago. Com os protocolos que nós já estudamos, um dos responsáveis pela queixa
da digestão pode ser a vesícula. Então nós vamos colocar aqui no ponto da vesícula. Vamos observar se o pé desalinhou. O pé desalinhou. Então nós vamos colocar no ponto da vesícula e vamos perguntar aqui, através da bioenergia, é vesícula com vesícula? Sim, essa é a resposta, os pés ficaram juntos. Nós vamos colocar o ímã agora da polaridade contrária. Nós vamos colocar aqui, olha, próximo. E vamos ver agora se os pés estão alinhados. Vesícula com vesícula? Sim. Tem mais algum ponto? Sim. E nós vamos seguir o rastreamento, procurando quais são os pontos que fazem ressonância. Nesse caso, hoje a vesícula faz par com a vesícula mesmo. Esse ímã ficará meia hora e essa meia hora é o tempo do corpo se restabelecer, encontrar um equilíbrio para que a gente consiga obter um sucesso na queixa do nosso cliente. E assim acontece com todos os outros protocolos. Nós vamos sempre fazer o rastreamento, encontrando quais os outros pontos que existem. Agora que todos os pontos já estão colocados, o equilíbrio nessa paciente está sendo efetuado. E você já está preparado para aplicar o biomagnetismo? E hoje, como nós prometemos, nós vamos entregar para vocês um protocolo de tratamento com os ímãs, para que você possa, assim que você tiver os ímãs em mãos, aplicar em você, na sua família, em qualquer pessoa que você queira. A Cláudia vai mostrar pra gente quais são esses pontos. Vamos começar com aumentando a imunidade. Eu acredito que esse é o ponto que as pessoas querem, não importa se é para uma gripe, para uma insônia, o que seja. Então vamos aumentando a imunidade, colocando a parte preta e a parte vermelha juntinha, um do lado do outro, colocando aqui no ponto do timo a polaridade positiva e negativa para aumentar a sua imunidade. Existem outros pontos também, basta você fazer o rastreio e identificar quais são. Existe também a possibilidade de você colocar esta combinação na terceira cervical, onde você vai trabalhar a parte da insônia, que eu acredito que seja também uma das causas do momento. As pessoas acabam não conseguindo dormir pelas preocupações, porque acelera os pensamentos. Existe um outro protocolo onde nós usamos 3 combinações de ímã, que seria o ponto anticorno, que seria o ponto mastoide hipófise, e um outro que é o ponto occipital. Essas combinações de pontos vai tratar depressão, ansiedade, insônia, falta de memória, de foco. Vocês perceberam que são pontos relacionados à parte da cabeça. Então, vai trabalhar bastante essa parte neurológica, vamos dizer assim. Essa é apenas uma pitadinha daquilo que a gente pode passar para você. Tem muito mais coisa. E aí, pessoal, vocês gostaram desse protocolo? Nós fizemos com muito carinho, pensando em agregar conhecimento, e eu espero que tenhamos respondido a grande pergunta, que é: o que é biomagnetismo? Assistindo todas as aulas, vocês vão conseguir ter essas respostas. E se você ficou com vontade de se aprofundar nesse conhecimento, nós temos uma novidade para vocês. Nós temos o curso do Biomagnetismo para Todos, uma comunidade incrível, onde nós vamos segurar na sua mão desde o princípio, sanar todas as suas dúvidas. O que é bacana é que você pode, inclusive, interagir com os seus amigos. Ali, juntos, nessa comunidade, você pode tirar as suas dúvidas, pode dar sugestões, interagir mesmo, né? Vamos crescer juntos. Eu quero, na verdade, que você tenha a mesma satisfação que eu e a Neia temos atendendo as pessoas. Só você clicar no link aqui abaixo para você ter mais informações sobre valores e o desconto que você pode adquirir nesse link. Aliás, um super desconto, um desconto de mãe. Se eu fosse você, eu corria para aproveitar essa oportunidade, porque não é a vida inteira, não. O tempo está passando, o momento é agora. E vamos juntas para o biomagnetismo para todos.